Olá, Gustavo. Olá, Ludmila. Boa tarde. Já iniciei a gravação da aula do dia 28. Nós vamos hoje fazer uma retomada, então, do diagrama de modelagem, aliás, não só do diagrama de casos de uso, mas da modelagem de maneira geral, e começar a entrar no assunto além da documentação, né? Então, diagrama de casos de uso, um exemplo de um cenário simples de um caso de uso, falar um pouco das interfaces, do projeto de interfaces, e daí já iniciar o assunto de diagrama de classes. Tá? Então, antes de eu começar a fazer o exercício proposto, eu só quero mostrar para vocês como que está organizado lá no Moodle. Então, entrando na nossa turma, né, de análise projeto de sistemas, então, estão lá os roteiros, então, o roteiro da semana 6 e 7, que basicamente continuam sendo o desenvolvimento do projeto, mas nós vamos trabalhar a partir de hoje, já começar a entrar, na verdade, no assunto de diagrama de classes e diagrama de objetos. Então, também está disponível aqui embaixo nas aulas síncronas, mesmo o roteiro, a tarefa para aqueles que não puderem assistir a aula de hoje, então não é o caso de vocês, mas tem lá uma tarefa que é até o dia 3, e aí, lá nos diagramas onde tem diagrama de casos de uso de classes, já estava disponível o material ali, só uma revisão rápida sobre diagrama de classes e diagrama de objetos, mas nós vamos trabalhar bem, na verdade, com este exercício hoje. Então, esse aqui são aqueles que nós fizemos da banca de jornal do Pet Shop. Esse aqui nós vamos trabalhar com um diagrama de classes mais simples, que é só um sistema de cadastro de colaboradores. Eu já vou abrir para vocês verem. E eu deixei aqui 2 exercícios que são complementares, são opcionais, especificamente sobre a forma com que nós representamos diagrama de classes. Então, são exercícios que você tem ali relacionamentos, tem para identificar os elementos que fazem parte de uma classe, o nome da classe, as propriedades ou os atributos, as operações ou os métodos, a questão de que são papéis, o que são nomes de associações, alguns tipos de relacionamentos, associações, agregações, composição e herança, que são os mais utilizados, entre outros elementos que fazem parte desses diagramas. Em algum momento ali eles pedem, alguns exercícios pedem para que se faça uma modificação, uma alteração de um diagrama de classes existente, outros pedem para que seja completado com alguma informação, identificado, colocado o relacionamento um para muitos, muitos para muitos, ou com um intervalo específico. Então, 1 para 3 ou 4, né? 1 para 2 a 5. Então, são exercícios bem amplos, genéricos, mas que eles ajudam a fazer essa revisão enquanto a sintaxe utilizada para diagrama de classes. Então, eu deixei essas 2 listas. Na próxima semana, eu deixo o gabarito delas, né, eles resolvidos também, para que vocês possam até verificar que vocês, né, lembram, para fazer mesmo uma revisão, uma autoavaliação, digamos, em relação a diagrama de classes. Tá? Então, esse exercício aqui de revisão de diagrama de classes, ele é um exercício de um cadastro de colaboradores. Nós vamos fazer o diagrama de casos de uso. Vou mostrar daí, vou fazer um projetinho de interface, só desenhar as telas, né, que poderiam ser pensadas para esse cadastro de colaboradores. E aí, depois eu mostro para vocês um exemplo de um cenário para um dos casos de uso e mostro como que poderia ser desenvolvido o diagrama de classes.
tá? Para a gente já começar a falar de diagrama de classes. Então, tanto essa semana quanto semana que vem, já vou entrar mais nesse assunto, mas toda vez que eu falar em diagrama de classes, eu acabo fazendo revisão de diagrama de casos de uso da documentação detalhada, porque elas são necessárias para se desenvolver o diagrama de classes, e com isso vocês também conseguem ir avançando no trabalho, no projeto da disciplina. Tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo, como eu disse para vocês, aparentemente simples. Ele diz respeito a um sistema que basicamente é se fazer um controle, um cadastro e um controle de uma base de dados para colaboradores, ou seja, pessoas que venham a auxiliar dentro de uma instituição. Então, por exemplo, na universidade, nós temos colaboradores, que são aquelas pessoas que não são os servidores concursados. Então, quando a gente fala em colaboradores, nós estamos nos referindo a pessoas que não fazem parte do quadro efetivo de uma empresa. Então, na universidade, por exemplo, nós temos quem faz parte do quadro efetivo da universidade. São os professores e são os técnicos administrativos, né? Então, o pessoal da secretaria, o pessoal que fica ali na direção, auxiliando os secretários, pessoal financeiro, enfim, né, que trabalha na secretaria dos cursos, todos eles são servidores efetivos, assim como os docentes. Colaboradores são as pessoas que eventualmente auxiliam em algumas atividades. Então, elas podem ser, por exemplo, nós temos na universidade os colaboradores, pessoal da limpeza, né? A grande maioria não são funcionários da universidade, mas sim pessoas que prestam serviço. Elas são contratadas, contratada uma empresa, e essa empresa encaminha essas pessoas para nos auxiliares. Então, elas são colaboradoras. Nós temos, muitas vezes, professores ou profissionais, né, de diversas empresas, que se dispõem a participar de um projeto junto lá na universidade. Então, eles desenvolvem um projeto junto, eles colaboram conosco em relação à aplicação de um projeto, qualquer projeto que nós estejamos fazendo, seja de pesquisa, seja de extensão, numa empresa ou numa comunidade, são colaboradores. Tá? Então, nós podemos ter um cadastro de várias pessoas que estejam colaborando. Muitas vezes, nós nos tornamos colaboradores numa outra iniciativa. Então, até esse sistema, ele vem de um sistema que era controlado pelo governo federal. Depois eu vou mostrar as telas que eu trouxe de lá, que fiz o print desse sistema, em que pessoas, sejam eles professores, sejam professores da universidade pública ou federal, das escolas estaduais, municipais também, seja elas públicas ou federais, profissionais de qualquer tipo de empresa, mesma forma, sejam elas privadas, sejam elas as empresas microempresários ou pessoas que estivessem dispostas a participarem, mesmo que não tivessem vínculo com nenhuma empresa, estudantes de pós-graduação, eles poderiam ser colaboradores para esse projeto do governo. Mesmo na universidade, nós temos, via núcleo de concurso, um cadastro de colaboradores, que é o pessoal que participa dos concursos, dos processos seletivos, sejam vestibulares, sejam quando tem concurso para delegado, polícia civil, enfim. Né? Então, o núcleo tem um cadastro de colaboradores. Então, essa é a ideia do que seria um colaborador. Então, um colaborador é uma pessoa que tem CPF, né? Ele não é uma empresa, são só pessoas, nesse caso aqui, que vão ser cadastradas. Quem cadastra esses colaboradores neste sistema é um gerente, não é a própria pessoa que faz um cadastro. Nesse caso aqui, existia um gerente ou um coordenador de área que cadastra esses colaboradores. E nesse cadastro de colaboradores, o sistema também
deve ter um cadastro de unidades da federação ou de estados que, no momento em que ele está cadastrando, então ele vai cadastrar a Sandra Mara, e aí ele diz assim, de qual estado em que ela tem residência, e aparece uma lista de todos os estados que tem no Brasil, né, dos 27. Por que a gente possui um cadastro? Porque se eu tiver a criação de um novo estado, ou tiver a junção de estados em que deixa de existir algum, então, pegar o exemplo de Goiás, quando ele foi dividido, Goiás com Tocantins, você passou a ter um novo estado, então se insere um novo estado. Vamos supor que decidiu-se que o Acre vai fazer parte do estado do Amazonas, vai ser uma coisa só, vai se chamar Amazonas, Amazonacre, né? Então, vamos supor que cria-se um único estado. Então, deixa de existir o Amazonas e o Acre, se exclui esses dois, e passa a existir, ou seja, inserimos um novo estado que se chama Amazonacre, né? Então, essa é a ideia de se ter um cadastro em que a própria pessoa que se utiliza do sistema, ela tem essa flexibilidade de ela mesma poder cadastrar e estiver gerenciando as suas listas, a sua base de dados. Então, por isso que ele tem ali uma descrição de como que funciona esse cadastro de estados, né? Então, ele tem a lista com todos os estados, o usuário pode inserir um novo estado, alterar, ou excluir, ou selecionar um daqueles que existem, e se ele escolher inserir um novo, ele abre a tela, cadastra esse novo estado, para que ele possa manter essa lista atualizada. E ainda pode-se consultar o CEP para o cadastro do endereço comercial desse colaborador. Então, eu estou dizendo que esse colaborador vai ter um endereço residencial e vai ter um endereço comercial, mas é opcional, né? Então, nesse caso, se digita o número do CEP, clique em consultar e o sistema traz as informações do CEP. Se não encontrar o CEP, o sistema não retorna nada, quer dizer, retorna em branco e a pessoa tem que preencher. Então, se eu digitar o CEP 80040350, aí ele vai trazer Rua Menezes Doria, se não estou enganado, acho que essa é a rua, Rua Menezes Doria, né? A pessoa só coloca o 67. Agora, se digitar 80040 351, aí ele não retorna em nada, porque ele não localiza esse CEP. Então, ele retorna em branco, né? E aí a pessoa, ou ela corrige, porque ela digitou um CEP errado, ou ela preenche com um endereço, né, que ela tem em mãos. Tá? E aí, eu tenho aqui mais à frente como que funciona esse cadastro de colaboradores. Então, a ideia, o próprio gerente cadastrar essa pessoa, vai entrar com o número do CPF, o sistema vai verificar se esse CPF existe, né? Se ele é válido, se ele existe. Se existir e o colaborador, essa pessoa já tiver cadastrado, ele traz todos os dados desse colaborador, né? E aí o gerente altera e preenche. Se tiver em branco, preenche com novos dados. Se já tiver, já existir, ele vai só confirmar e vai alterando as informações. No caso do CEP, o gerente informa o número do CEP, o sistema retorna essas informações, logradouro, complemento logradouro Menezes Doria, né? Rua Menezes Doria. Na verdade, é logradouro, pode ser rua, avenida, praça e assim por diante. Daí tem o nome do logradouro, então, Rua Menezes Doria, Avenida Água Verde e assim por diante. Número, complemento, bairro, unidade da federação, município. Em unidade da federação vai aparecer uma lista, né? Se clica lá no combo box, aparece a lista de todos os estados, para que ele possa selecionar. E aí ele grava essas informações, o sistema verifica se está tudo preenchido, grava as informações do cadastro, abre uma janela dizendo que foi realizado o cadastro com sucesso, clica no botão OK e o sistema fecha a janela, retorna para a figura 1, né? Quer dizer, retorna para o início, para que ele possa cadastrar uma nova pessoa. Então, a ideia do sistema, né, é essa, então é fazer só um cadastro, mas com essas duas características. Ele tem
uma consulta de unidade da federação e dos CEPs. Então, como que ficaria dessa maneira o nosso diagrama de casos de uso? Vamos começar pelo diagrama de casos de uso. Então, deixa só eu trocar aqui a tela alternar minha câmera aqui. Só um minutinho. Pronto, chega a câmera certa. Então, deixa eu ver. Então, nós temos aqui uma ideia, então, do nosso diagrama de casos de uso, né? Então, se nós pensarmos num sistema em que nós temos o gerente, né? Então, eu tenho um gerente, esse gerente, ele vai ser o responsável por fazer esse cadastro de colaboradores. Colaborador. O sistema é isso. Se a gente pensar de maneira geral, lembra sempre que um diagrama de casos de uso, ele vai representar quem interage com o sistema e o que ele vai fazer nesse sistema. Então, se no meu sistema que eu estou desenvolvendo, eu só vou ter o cadastro de colaborador, esse é meu diagrama de casos de uso. Ah, mas lá nos requisitos que eu levantei, o meu usuário disse que, além do cadastrar o colaborador, ele também quer que esse gerente possa cadastrar as unidades da federação, ou seja, os estados. Então, eu tenho duas possibilidades. Então, até aqui, até este momento, o que eu tenho é um sistema que é composto por dois diagramas. Então, veja, esse meu sistema, até este momento em que eu me encontro, ele é composto. Então, aqui, ó, isso aqui é o sistema. Então, lembrando sempre das definições, né, para não errar. Então, o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de casos de uso que serão desenvolvidos, né, através de um programa, de uma linguagem de programação, enfim, é um sistema computacional. Então, eu tenho um sistema, é um conjunto de casos de uso que serão implementados computacionalmente para resolver um problema. Nesse caso aqui, qual é o problema? É um sistema para controle de colaboradores. Então, esse é o meu sistema. Para que eu possa controlar todos os meus colaboradores, eu tenho aqui dois casos de uso. Eu tenho que implementar o cadastro de colaboradores, o cadastro de unidades da federação. E o gerente? O gerente é parte do sistema? Não. O gerente não é, o ator não é parte do sistema. Nós definimos atores como aqueles que interagem. São as pessoas que irão interagir com o sistema. Interagir com o sistema. Então, sempre que vocês definem alguém como sendo ator, vocês estão dizendo que ele não irá ser desenvolvido. Então, óbvio, né? Você não vai fazer um robô aqui para um gerente. Mas quando nós vemos qual é a definição de um ator, a definição de um ator é tudo aquilo que interage com o sistema. Quem pode interagir com o sistema? Pode ser uma pessoa, pode ser uma pessoa física, né, o gerente. Eu posso ter uma pessoa jurídica, pode ser uma empresa. Então, quando eu digo assim, vai ser com a UFPR. Obviamente vai ser uma pessoa da UFPR, mas a gente pode colocar ele representando algo mais amplo, né? Ou eu posso colocar aqui um sistema. Eu vou interagir com o sistema da Receita Federal. Eu vou interagir com o sistema do Ministério da Educação. Eu vou interagir com o sistema do banco, que vai me mandar a lista dos correntistas. Então, eu tenho uma interação
em que você não vai implementar o sistema do banco, você só vai pegar uma informação. O banco vai disponibilizar aquela informação. Então, esses sistemas que mandam para a empresa, por exemplo, numa empresa, um sistema de controle de eventos, que é o que vocês estão fazendo, e eu preciso verificar no banco quem são as pessoas que já pagaram o boleto, eu verificar no banco, ele é um caso de uso, eu vou verificar no banco. Mas eu não vou implementar o sistema do banco que vai pegar aquele boleto, que vai tirar o dinheiro de uma pessoa da sua conta, ou que vai pegar aquilo e vai depositar numa outra conta. Isso é o sistema do banco. Eu vou interagir com aquele banco. Então, quando eu tenho essa situação em que você tem um cadastro, aqui uma outra coisa, em que eu tenho, vamos supor aqui, né, um cliente da loja, né? O cliente da loja, ele faz uma compra online. Ele faz uma compra online naquela empresa, né? E na hora dele fazer a compra online, é verificado lá na operadora de cartão de crédito, lá na operadora do cartão de crédito, né? Se aquela compra vai ser autorizada ou não, você não vai desenvolver o sistema para a operadora de crédito. O que você vai fazer aqui na compra vai ser uma função, né, em que ele vai buscar aqui, que ele vai pegar dessa operadora aqui, né, vai pedir para essa operadora, ou essa operadora vai enviar para ele alguma informação, vai enviar para essa operadora alguma solicitação que depois ela vai devolver para vocês. Então, quando eu coloco a setinha nesse sentido, eu estou dizendo que eu estou mandando uma informação, eu estou encaminhando uma informação para ela. Por exemplo, eu encaminho um e-mail. Então, ao fazer uma compra online, nesse caso aqui, eu estou dizendo que eu estou encaminhando, eu estou enviando uma informação. Então, se eu tenho assim, ao final da compra online, o sistema manda um e-mail para a loja onde foi feita a compra, que vai ser para onde ele vai ser feita essa compra. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma loja, né, lá no Mercado Livre, e eu escrevi desta maneira, eu posso até colocar aqui, olha, mandei um e-mail. Então, enviei um e-mail. E-mail. Tá aqui. Então, é nesse sentido. Eu enviei alguma coisa. A loja não acessa o meu sistema. Eu só enviei alguma informação. Eu só enviei para a operadora. Me diga se está tudo ok. E a operadora vai até mandar uma resposta, né, um retorno automático. Está autorizado ou não está autorizado, mas não é a operadora que está acessando o sistema. É você que pede alguma coisa para a operadora, né? Quando nós temos um sistema em que você faz uma consulta e ele te retorna uma lista, então, vamos supor aqui, o cliente, o dono da loja, vou pegar o mesmo exemplo, o gerente ou o proprietário dessa loja, tá? Essa loja aqui que de venda, a loja de entrega, é outra coisa, não é a mesma loja aqui, né? O gerente, ele quer consultar a lista de pagamentos autorizados pela operadora. Então, o que eu quero fazer é consultar a lista de dos pagamentos que foram feitos, das compras que foram feitas, quais foram aquelas que foram autorizadas no dia de hoje. Então, o que eu quero fazer? Eu vou consultar lá na operadora quais foram essas minhas listas, né? Então, ele vem aqui e vai consultar esta informação. Tá? Mas eu quero que a operadora, eu quero que o banco
Eu quero mandar, aliás, desculpe, eu quero que esse outro sistema envie uma informação, né? Eu quero que no cliente da loja ele fique aguardando, não, melhor aqui, ó, o gerente, consultar aqui, foi feito lá. Agora, o gerente, né, da loja, ele vai, por exemplo, deixa eu ver aqui um outro, o que eu posso colocar? Não, não é gerente. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu colocar. Deixa eu só apagar aqui. Não tem um apagador de canetinha, uso esses artifícios aqui. Então, vamos supor que no mesmo sistema, aqui, ele tem alguma coisa que diga o seguinte: desligar sistema. Vamos supor que eu coloquei um dispositivo que, se tiver uma queda de energia muito grande, ele desliga todo o sistema e desliga o servidor. Vamos supor, tá? Então, veja, eu tenho desse lado aqui um equipamento que é um... como é que se chama? Ai, meu Deus. Um equipamento que vai na caixa de energia. Tá? Um equipamento que vai na caixa de energia, vai na caixa elétrica de energia. E quando ele verifica que tem um pico de energia, ele desliga o sistema inteiro. Ele manda uma mensagem e eu deixei lá no meu sistema que quando eu receber essa mensagem, o meu sistema vai se autodesligar. Então, veja, o que eu tenho com tudo isso aqui? Nesse meu sistema hipotético aqui, eu tenho a situação de que eu tenho uma pessoa física que tem CPF, que faz compra online. E ela consulta um sistema, na hora que vai fazer essa compra online, o sistema vai consultar o sistema da operadora de conta corrente, não é uma pessoa que vai lá, como antigamente, vai estar com um headset na cabeça e vai verificar manualmente. Né? Quer dizer, aqui ele está analisando, ele está pedindo para que o sistema da operadora de conta corrente autorize essa compra. Então, ele vai pedir aqui a autorização da compra. Foi autorizado ou não a compra com o cartão de crédito? É isso que ele quer. Manda para lá. Agora, veja, o sistema não interage com... Ele não manda... ele não vai lá ele fazer compra online. Por isso que a setinha está apontando para cá. É diferente de quando você tem aqui, ó, que esse equipamento, ele manda uma informação, então ele diz assim, opa, deu um pico de energia, ele sentiu que tem um pico de energia, quer dizer, teve algum problema na rede elétrica, a gente tem assim que quando dá esse pico de energia, algumas caixas que tem nas casas, ele desliga eu esqueci o nome, e cai toda a energia da casa. Né? Depois você tem que religá-la novamente. Então, esse equipamento, ele detecta isso. Quando dá um pico de energia, o que ele manda? Ele manda essa mensagem para o sistema, ou seja, teu sistema vai estar conectado nesse equipamento, que quando tiver essa mudança, ele vai fazer com que o sistema inteiro saia do ar, dá um shutdown lá no sistema. Então, o sistema inteiro vai desligar e vai ficar fora do ar para não, sei lá, não ter problema nenhum com a base de dados ou alguma coisa assim. É um equipamento, é um hardware que você interligou no teu servidor ou num computador que vai ficar monitorando. E no momento que ele perceber, ele manda esse pulso, que ele manda essa mensagem, que aí o sistema vai ter um módulo que, se receber essa informação, ele desliga todo o sistema. Então, é o diferente de um cliente ou de um gerente que interage e recebe informações. Ele manda informação e recebe, ele manda informação e recebe. Aqui ele manda informação, ponto. Aqui ele recebe informação. Ah, mas eu poderia dizer aqui que ele recebe, mas é que ele retorna, que ele está simplesmente dizendo autorizou ou não autorizou, mas nunca vai começar por ele.
Então, quando a gente vê a setinha, a linha aqui, não é uma setinha, desculpa, essa linha do relacionamento, né, da comunicação, se chama comunicação. Esse relacionamento entre ator e caso de uso se chama comunicação. Quando você tem uma comunicação que é só uma linha, que não tem mais nada, significa que essa pessoa aqui que demanda, que é ela que diz assim, eu quero fazer uma compra online, eu quero consultar a lista dos meus pagamentos. Ela inicia o sistema. Então, o caso de uso sempre vai começar assim. O cliente entra com o número do CPF, o gerente abre a tela de consulta. Sempre começa por esse daqui. O equipamento manda o sinal para o sistema. E aí o sistema vai fazer tal coisa. Né? No caso do cliente, o cliente entra com o código, escolhe o produto que ele quer comprar. O sistema mostra que ele colocou no carrinho. O cliente confirma as informações do carrinho e entra com o CPF. O sistema mostra que tal coisa. Então, veja, é uma interação em que eles estão interagindo. Um faz uma coisa, o outro mostra. Faz outra coisa, mostra. Por isso é uma linha. Quando você tem só mostrando assim, só saindo a seta, você está dizendo o seguinte, esse sistema ele vai fazer uma solicitação, mas este caso de uso, esse ator não interage novamente. Não tem esse, eu peço para cá, volto para cá, eu peço para lá e volto para cá. Não. Ele só manda essa informação. Pode até aguardar um sinal de 0 ou 1, tipo, deu certo ou não deu certo, ou só retorna com, a gente chama de uma view, né? Um espelho da base de dados, dizendo, olha, essas são as informações, mas não, né? Você não tem essa interação, não fica lá conversando um com o outro, como tem aqui. Então, dependendo da ferramenta que vocês escolherem para fazer diagrama de casos de uso, pode ser que a ferramenta permita a linha e a linha com as setas, e tem ferramentas que só permitem essa linha se tiver setas. Ela não permite a linha assim, sem a setinha. Tá? Nesses casos em que a ferramenta não permite, aí o que você acaba fazendo? Você coloca a setinha para cá. Né? Porque a setinha sempre vai dizer, olha, é da onde parte o início da interação. Ela parte daqui e vem para cá. Mas subentenda o seguinte sentido. Quando você tem uma seta, você está dizendo o seguinte, ele vai entrar com as informações. Vai ter talvez não é uma resposta, vai ter uma resposta. Pode até ter, assim, mostra alguma coisa na tela, mas isso é insignificante. É diferente quando você não tem, de quando você tem uma interação. Então, o cliente entra, depois ele entra com o CPF. Se não tiver o CPF, ele entra com a informação. Se não tiver a cidade, ele cadastra uma nova. Então, ele está fazendo várias ações. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. É diferente aqui do equipamento. Só mandou a informação. O sistema até pode mostrar para ele, ó, já desliguei. Mas isso não faz a menor diferença, né? O que o equipamento vai dizer? Né? Então, você dizendo o seguinte, olha, o equipamento vai mandar desligar. Ponto. Esse sistema só vai pedir alguma informação, mas a partir daqui, esta loja, esse sistema, esses sistemas, seja o sistema da loja aqui, em que vai fazer a entrega, quanto o sistema da operadora, eles não fazem a compra online, eles recebem essa informação. Essa é a única maneira com que vocês vão ter um caso de uso tendo mais de uma comunicação com atores. Um ator somente é que vai ter ou com uma seta sim ou nenhuma. Quando você tem de saída como essa, aí podem aparecer mais de um caso de uso. O que não pode? Não pode ter, porque daí você está indo contra a própria definição do que é diagrama de casos de uso. Essa é a diferença com que você tem da academia dentro do que nós temos, a diferença entre um profissional, né, que conhece a parte teórica, vamos supor assim, o embasamento teórico de uma determinada área, daquele que é só fazedor.
Então, é isso que diferencia vocês de somente fazedores ou leitores de diagrama de caso de uso. Vocês, enquanto analistas, têm que saber utilizar a ferramenta de forma correta. Então, se você tem um caso de uso, deixa eu pegar aqui uma outra cor aqui para não fazer confusão. Se vocês têm um diagrama de casos de uso aqui, tá? Em que mais de uma pessoa estão interagindo com esse sistema, seja ele mostrando dessa maneira, ou seja ele fazendo assim, só com a linha, isso daqui, essas duas representações aqui, elas não são possíveis pela documentação oficial, por aquela que é de origem. Tanto é que algumas ferramentas de modelagem de casos de uso, modelagem orientada a objeto, aquelas que são as profissionais, como a System Architect, você pegar o Rational Rules, entre outras que são ferramentas pagas, elas não permitem você modelar esse tipo de situação aqui. Permitem as saídas, mas entradas assim de interação, não. Isso aqui é porque, possivelmente, tem que dividir em dois casos de uso. Então, quando você encontra essa representação, ela está errada, e possivelmente a solução para ela é dividir isso em dois casos de uso, em que pode ter um caso de uso no meio que seja included. Isso daqui, ou esse, possivelmente, são dois casos de uso distintos que é um include, mas foi representado de forma equivocada, de forma errada. Então, prestar muito atenção de que há essa possibilidade de você ter uma comunicação de um caso de uso com mais de um ator. Mas essa comunicação de um caso de uso com mais de um ator, ela só é possível porque eu tenho um caso de uso interagindo direto e os outros dois, eles só recebem informações, eles não interagem com a compra. Então, muitas informações aqui que eu passei para vocês, neste exemplo. O tipo de atores podem ser pessoas jurídicas, podem ser equipamentos, hardware, podem ser outros sistemas que você esteja, que tenha comunicação com o que vocês estão implementando. Tudo aquilo que vocês definirem como casos de uso, vocês estão definindo que vão ser as funções que vocês irão implementar. Então, aqui vocês estão dizendo o seguinte, eu irei implementar o módulo de compra online, eu irei implementar o módulo de consultar lista de pagamentos, eu irei implementar o módulo de desligar sistema. É isso que vocês estão dizendo aqui. Tá? E isso faz parte do teu sistema. Por isso que ator, tudo aquilo que vocês definirem como ator, está fora daquilo que vocês irão implementar. Então, quando um cliente contrata o serviço de vocês, para vocês desenvolverem um sistema, vocês irão definir com ele o que vocês irão implementar, somente o que estiver definido enquanto casos de uso. O que tiver fora de caso de uso não serão implementados por vocês. E, por fim, a outra informação importante, que eu não posso ter um caso de uso com a interação iniciada por atores diferentes. Então, essa situação em que tanto o cliente quanto o gerente podem fazer compras online, não. Você vai ter um cliente que faz compra online, um gerente que pode fazer a compra como com acesso de alguma outra coisa diferenciada, senão ele assume o papel de cliente, né, como eu expliquei naquela outra aula, e aí vocês têm um módulo em comum. Lembrem sempre do exemplo de vocês terem como sistema, né, uma peça de teatro, em que você vai ter as ações que serão feitas nessa peça de teatro, então vai ter alguém que vai ser o protagonista,
tem alguém que vai ser o vilão, tem aquele que vai ser o cômico da peça teatral. Você vai ter diversos atores. Eu posso ter o ator que vai ser um ator mirim, que vai ser o protagonista. Quem vai assumir esse papel de ator mirim? Pode ser, sei lá, o José, pode ser o João, pode ser a Beatriz, mas alguém assume o papel de ator mirim. Alguém assume o papel de ser o vilão. Posso até ter a mesma pessoa, o João, assumindo o papel de vilão e assumindo o papel de cliente. Então, ele pode ser tanto o gerente da loja, quanto ele pode ser cliente. Ele é cliente na hora de ser o protagonista, ele é o gerente na hora de ser o vilão. Mesma coisa aqui. Então, ele assume dois papéis diferentes. Ele faz voz de criança, faz voz de vilão. Como eu posso ter pessoas distintas? Eu posso ter o José, que assume um papel de protagonista, como eu posso ter a Beatriz, que assume um papel de gerente. Então, aqui vocês têm que definir papéis. Papéis que podem ser assumidos por pessoas. Pessoas físicas, qualquer tipo de equipamento que possa enviar essa mensagem aqui de sobrecarga na rede elétrica, qualquer sistema que seja de qualquer operadora, de qualquer sistema, de qualquer loja que faça entrega. Então, eles assumem esses papéis, né? Mercado Livre, Amazon, cartão de crédito da Master, do Visa, cliente que seja o José, o João, o gerente que seja o José, o mesmo, mas que seja a Beatriz, o equipamento da empresa A, B ou C. Independe. Eles assumem papéis. Nós aqui, enquanto analista, desenvolvemos uma ferramenta, um diagrama mais genérico, mais geral, que se encaixe em diversas situações. E aí nós precisamos seguir uma sintaxe e uma metodologia que é própria da UML. Então, dentro desse contexto, para esse nosso sistema de colaboradores, o que eu tenho até esse momento são essas duas possibilidades. Eu tenho um cadastro de colaborador, eu tenho um cadastro de unidades de federação. Com isso pronto, eu passo para a segunda fase, que é o quê? Bom, eu sabendo que eu tenho um cadastro de colaboradores, vou lá falar com o gerente, afinal de contas, é o gerente que é quem vai interagir com esse sistema, vou lá e pergunto, senhor gerente, né? Como que você imagina que seja esse cadastro de colaboradores? E aí ele vai detalhar para vocês. Então, tem duas formas de vocês buscarem, pegarem essas informações. Uma delas é você fazer isso de forma descritiva, e aí vocês podem ir escrevendo enquanto ele fala, e em paralelo vocês pedem autorização e gravam ele falando. Então, ele vai dizer assim, olha, no meu cadastro de colaborador, o que eu quero? O que eu quero que aconteça? Bom, eu quero que a pessoa tem que me entregar, né? Então, ela vai ter que me entregar o CPF dela. Então, você vai escrevendo, né? Então, ele vai ter que entregar o CPF, o RG, um comprovante de residência. Você vai escrevendo lá. Você sabe disso. Para quê? Porque ele, no cadastro, o gerente entra ou informa o CPF. É isso que ele quer. Então, ele vai pegar o número do CPF e vai digitar o CPF. Aí, ele quer que o sistema, né, valide o CPF e pesquise se cliente já cadastrado. Aí, o que vai acontecer?
Se o sistema encontrar, né, o sistema mostra dados do cliente. Ou seja, ele encontrou o cliente. Ou seja, ele já está cadastrado. Tá? E aí, o que vai acontecer? Ele, gerente, irá revisar as informações e complementar com o que está faltando, e com novas informações. Ou alterando as informações já existentes. Né? E aí o sistema grava essas informações. Então, percebam o seguinte. Se vocês olharem aqui, né, eu tenho sempre gerente interagindo com o sistema. Gerente interagindo com o sistema. Por quê? Porque é o que eu tenho no meu diagrama de casos de uso. É o gerente interagindo com o sistema via cadastro de colaborador. Por isso que na descrição ou vai estar o gerente ou vai estar o sistema. Se aparecer alguma coisa diferente disso, quando vocês têm essa definição de interação, de comunicação, tem alguma coisa errada. Né? Então, essa descrição aqui, ela é importante por quê? Porque você coletou esses requisitos na hora que você estava entrevistando o gerente. O que você pode fazer? Se você tem habilidade suficiente, você já pega esse momento e diz assim, bom, ok, então, essa é a ideia. Então, senhor gerente, veja bem, e se eu fizer da seguinte maneira? A gente pensar num cadastro de colaborador, né? Em que a pessoa entra com o CPF, o sistema, ao clicar no botão pesquisar, o sistema vai verificar se eu entrei com o CPF válido e vai verificar se o cliente está cadastrado. Então, eu, ao clicar nesse botão, o sistema vai validar, vai verificar se o CPF que ele entrou está com os números todos direitinho, tá? E se vai analisar, vai buscar lá na base de dados se esse cliente já está cadastrado. E vai mostrar os dados do cliente. Que dados? Aí você vai perguntar, que dados? E aí ele vai responder, olha, eu quero que apareça o nome, né? Eu quero que apareça a data de nascimento. Eu quero que apareça o endereço. Quero que apareça a cidade. Quero que apareça a unidade da federação. E assim por diante. Aí ele vai dizendo para você tudo que ele quer que apareça aqui. Você vai colocando essas informações na forma de um esboço de tela. A gente chama de storyboard, né? Eu fiz um esboço de tela. Tá? Então, é o primeiro rascunho da minha tela aqui. Você pode até no meio da tua entrevista dizer, olha, mais ou menos essa ideia. Eu falo, mas como é um rabisco que você está fazendo no papel, não dá para olhar muito bem. Mas, de maneira geral, ele consegue já verificar se você tem aqui, se você pegou todas essas informações direitinho. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que daí você pega esta informação e joga. Agora, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Espera aí, só um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu consigo colocar, de repente... vocês estão conseguindo enxergar uma tela? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui, espera aí só um pouquinho. Quero ver qual que é.
apresentando. Só um pouquinho. Deixa eu só trocar aqui a tela, que eu acho que vai dar... Alternar a câmera. Pronto. Deixa só eu alterar aqui, para vocês, para mostrar aqui. Ó, quando vocês estão fazendo tudo isso aqui que eu descrevi, é o que a gente vocês vão coletando informações. Se vocês gravarem essa entrevista, vocês têm que pedir autorização antes. É possível até que o gerente depois, né, nesse momento, ele diga assim, não, olha, pode gravar. E aí você pode consultar a conversa, porque se escapou alguma coisa na hora de anotar, você tem na gravação também, né? Ainda mais se for uma pessoa que fala rápido. Mas ao final de você fazer um esboço, o que você faz? Você vai para casa ou vai para a empresa, volta para a empresa e desenha uma tela já num formato de protótipo. Então, se pega uma ferramenta, seja qual for, pode ser uma ferramenta para desenho de telas mesmo, tipo, sei lá, o Pencil, o Balsamic, apesar que esses ainda eles ficam meio com formato de esboço de telas, mas se vocês pegarem um formato de HTML, ou pegarem o PHP, pegarem qualquer linguagem que permita vocês desenharem telas, até o PowerPoint é possível fazer isso, pegar o Wix, o WordPress, vocês conseguem desenhar uma tela. Ele não precisa estar relacionado com nenhum banco de dados. O que interessa aqui é a tela, né? Por quê? Porque enquanto vocês estão fazendo ainda o levantamento de requisitos, vocês voltam lá na empresa e dizem assim, olha, testa se isso aqui está correto. Então, vejam, ele vai entrar com o número do CPF, vai clicar no botão consultar aqui, em vez de... eu tinha posto aquele desenho de uma lupa, mas consultar. Vão aparecer as informações aqui, né? Aqui não tá mostrando que vai abrir para ele preencher, mas melhor seria se abrisse aqui para preencher. Então, a pessoa entrou com o CPF, clicou consultar, aparece aqui nome, gênero, data de nascimento. Depois, ele entra com o número do CEP, vem as informações, telefones em separado, e-mail alternativo, observações, tem o salvar e cancelar. Olhando aqui, o próprio usuário vai dizer assim, mas escute, não é possível, de repente, eu colocar, então, a unidade da federação como essa lista, como havia sido possível, não é possível colocar, já que está faltando aqui, qual é o estado civil. Então, a partir do momento em que você leva o teu esboço, já um protótipo de telas, a gente já consegue validar essas informações que foram feitas. Então, já na fase inicial desse projeto, quando vocês levantam, já consegue identificar as principais funcionalidades do sistema, vocês já vão desenvolvendo em paralelo as interfaces, as telas, os desenhos das telas. E vão analisando junto com o cliente de vocês se essas telas estão adequadas para o que ele precisa ou não. O que é que está faltando, ou se vocês entenderam de forma equivocada uma informação ou não. Porque a tela é a forma concreta que a gente tem desse levantamento de requisitos. É ali que ele consegue olhar e dizer assim, mas escute, e onde é que eu vou conseguir ver a lista dos meus colaboradores? E como é que eu vejo de quais estados, quais os colaboradores eu tenho disponível, que estão à disposição no estado, por exemplo, de Roraima? Né? Então, eu quero consultar todos os meus colaboradores de Roraima. Eu consigo ver isso? A partir dessas informações, vocês vão desenhando as telas e vão melhorando os requisitos. E aí, deixa eu voltar aqui agora para a tela lá do Flipchart. Mais uma vez aqui. E aí, o que nós temos? Nós temos aqui uma reorganização. Então, você começa a verificar aqui, faltou você colocar aqui, né? Então, o Estado Civil, eu quero que apareça uma lista em que, se eu clicar, vai aparecer aqui todos os municípios. E que eu quero que esse gerente, se eu não tiver aqui todos os municípios cadastrados, apareça lá 3 pontinhos aqui na última opção,
em que ele possa cadastrar um novo estado, se não existir, né? O tal do Amazonacre, que eu falei para vocês. Então, o que vai acontecer? Por essa razão, eu tenho também um cadastro de unidade da federação, que vai fazer o quê? Então, vamos lá. Cadastro da unidade da federação. Cadastro de UF. Então, para que serve isso? Porque o gerente consulta lista de estados que estão cadastrados no sistema, né? Ele seleciona incluir nova unidade da federação, né? Sistema abre tela para cadastro de unidade da federação, gerente preenche informações da unidade da federação e o sistema grava. Então, novamente, se eu estou interagindo gerente com cadastro, nada mais normal aqui do que interagir gerente com sistema, que sempre inicia pelos dois. E aí vamos desenhar as telas disso. Então, se eu quero que mostre uma lista, eu quero que apareça uma tela, pode ser até o combo box, mas eu vou ter em algum aspecto, uma lista de unidades da federação, em que pode aparecer aqui, por exemplo, qual é o nome e qual é a sigla. Vai aparecer Acre, AC, né? Amapá, AP. E assim por diante. E aí eu tenho a opção novo, tem a opção altera, vai ter escrito errado, né? Eu posso ter a opção exclui. Então, apareceu uma lista. Ele selecionou e incluiu uma nova. Então, nessa minha tela, eu vou ter um novo. Ao clicar no novo, o sistema abre uma tela de cadastro. Então, ao clicar numa nova tela, ele abre essa outra tela, que é o cadastro de unidades da federação. E aí vai ter o quê? A sigla, que ele entra qual é a sigla, entra com o nome. Posso até colocar em qual região. Sul, Sudeste, tudo mais. E, ok. Confirmo. Ao confirmar, ele volta e atualiza aqui. Então, o que eu fiz? Fiz mais duas interfaces que se referem a esse cadastro. O que você vai mostrar? Você vai mostrar para o teu cliente, olha, eu vou ter uma lista de unidades da federação, que então, ao clicar nesses 3 pontinhos aqui, ele abre essa tela para ele ver todos os que estão cadastrados, ele vê se ele quer alterar algum, se ele quer incluir um novo, vai que ele não localizou, é que ele consegue localizar, cadastra, atualiza, volta para cá. Né? Ele atualiza e volta para cá. E aí já aparece o nome desse que ele acabou de atualizar para ele selecionar. Se o teu usuário disser ok, pronto, é isso que você quer, então, o sistema vai ser composto por 3 interfaces. Né? Eu vou ter o cadastro a partir de uma homepage, você vai poder cadastrar o colaborador e vai poder cadastrar a unidade da federação. Então, vejam só. Então, o que eu estou dizendo? Vamos lá. Mais uma folha aqui. Eu vou ter uma página principal, vou colocar aqui, ó, a homepage, né, a tela principal aqui do sistema, e ele tem 2 opções. Ele tem a opção cadastrar
colaborador e eu tenho cadastrar unidades da federação. Como é que eu sei que ele tem essas duas opções a partir da tela inicial? Porque no diagrama de caso de uso, vocês colocaram aqui que o ator, ele pode tanto cadastrar colaboradores, quanto ele pode cadastrar o F. Então, um colaborador, o gerente, quando ele acessei lá o meu login e senha, eu estou no formato gerente. Lá entrei com esse perfil de gerente. E aí aparece para mim essas duas opções. Se eu clicar em cadastro de colaboradores, ele abre essa tela. Se eu clicar em cadastro de unidades da federação, ele abre essa tela. Ah, professora, mas você colocou que daqui do cadastro de colaborador, ele pode entrar aqui para cadastrar uma unidade da federação. Eu tenho que colocar isso nesse diagrama de casos de uso? Não. Não precisa. Por que que não precisa? Porque não vai mudar nada. Não vai ter uma função que é exceção, não precisa colocar. Lembre sempre que é o seguinte, qual é o objetivo de um diagrama de casos de uso? Mostrar quem interage, as principais funcionalidades do sistema. Ele também ajuda para quem vai desenvolver saber o que ele tem que desenvolver. Eu tenho que desenvolver um cadastro, outro cadastro. Posso colocar aqui que a partir do cadastro de colaborador, excepcionalmente, se não estiver cadastrado, posso cadastrar unidade de federação? Pode. Aqui é tão pequenininho que não vai fazer diferença nenhuma. Mas não há necessidade. Porque se vocês tiverem um diagrama muito grande, esse excesso de extend e de include vai atrapalhar. Então, deixa para mostrar essa excepcionalidade aonde? Na descrição detalhada aqui. Né? Então, no caso aqui, na hora de cadastrar, eu coloquei assim, ó, sistema mostra dados do cliente, se já cadastrou ou não. O gerente irá revisar e vai complementar com as informações que estão faltando. Ele não encontrar um cliente, por exemplo, né? Quer dizer, não aqui colocou como fluxo normal, encontrou o cliente, ele já está cadastrado. E se não encontrar, o que vai acontecer? Né? Que vai aparecer tudo em branco. Então, de um cenário que a gente chama de um cenário principal, para o caso de uso cadastrar colaborador, eu vou ter mais de um caso de uso secundário. Eu vou ter um caso de uso secundário, um cenário secundário, que vai ser o quê? O cenário secundário se o cliente não está cadastrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, cenário. Deixa eu pegar o... Isso aqui eu vou usar. Cenário secundário. Então, cenário principal do use case, cadastrar colaborador. Aquele ali que eu já mostrei para vocês. É que eu detalhei antes. Aí nós vamos ter aqui cenários secundários. O que são cenários secundários? É tudo aquilo que não está previsto no principal. Então, vamos supor, primeiro cenário secundário aqui, desse caso de uso de cadastrar colaborador, é se o cliente não cadastrado. Por que é um cenário secundário o cliente não está cadastrado? Porque no principal, eu suponho que o sistema encontrou o cliente. E se não encontrou? Se não encontrou, vai estar aqui. Aí vocês vão descrever. Olha, caso ele não encontre, o que vai acontecer? Sistema mostra tela de cadastro com campos, com os campos em branco. E aí, o gerente entra com informações. E segue
segue continua o cenário principal. Ou seja, a partir daqui, ele entra com as informações, continua o cenário principal. Né? Então, a partir daqui, continua. O gerente vai revisar, vai complementar e o sistema vai gravar. Uma outra situação que é cenário secundário. Vamos supor que o CPF que a pessoa, que o gerente entrou, ele é inválido. Ou seja, na hora de eu verificar pelo dígito verificador do CPF, tem lá uma fórmula matemática que você consegue verificar se o CPF é válido ou não. Acho que o professor Mário já explicou isso para vocês. Né? O que vai acontecer se for inválido? A gente tem um CPF errado, e daí? O que faz? Né? Então, eu quero que, da mesma forma com que aqui eu tenho esse retorno, aqui também, o sistema mostra mensagem de CPF inválido e possibilita que o mesmo seja alterado. Aí o gerente altera ou entra com o CPF. E aí continua o cenário principal. Então, mesma coisa. Já no início, o gerente entra com o CPF. CPF inválido, vai aparecer do lado aqui, ó, embaixo. CPF inválido. E fica o CPF que ele digitou. Ele só diz CPF inválido. Aí eu olho e digo, opa, digitei um 0 errado. Opa, faltou um número aqui. Então, eu consigo ver onde está o erro, corrijo e continua, vai verificar novamente e continua normalmente. Então, veja, para cada uma dessas situações, eu vou colocando o meu cenário secundário. Vamos supor, um terceiro cenário, a unidade de federação não cadastrada, que é aquela situação do não estar cadastrado. Daí, o que vai fazer? Aí o sistema, né? Então, daí o gerente seleciona os 3 pontinhos, né, lá da minha tela, que eu tinha mostrado, seleciono os 3 pontinhos aqui, né? O sistema abre tela de cadastro de unidade da federação, sistema executa o use case cadastrar ou cadastro de UF. Ou seja, ele vai executar este caso de uso aqui, cadastro de unidade de federação. Então, esse é use case 2, é o cenário principal, aqui no caso, cadastro de UF. Eu tenho o cenário principal, use case 2, cenário principal, e aí depois vão ter os respectivos cenários secundários, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, tenho lá que o gerente faz uma coisa, e o sistema executa o use case 2, cadastro, unidade da federação. E assim por diante. Então, muitas das informações que não sejam possíveis ou que fique muito poluído o diagrama de casos de uso, de modo que não se torne ele legível para uma pessoa poder olhar, seja ela o teu usuário, seja a tua equipe de desenvolvimento, que olha assim, meu Deus, que confusão de linhas, é porque o teu diagrama de casos de uso não está atingindo o objetivo. Então, a partir desse momento, olha, se eu começar a encher em muitas linhas, olha como ele fica confuso com muita informação. Então, nesse momento, a gente muitas vezes tem que abrir mão. Então, vejam, não há necessidade, num diagrama de caso de uso, vocês colocarem tudo.
coloquem aquelas informações que são essenciais para o entendimento do caso de uso, tanto pelo usuário, que vai ver quais são as principais funcionalidades e quem vai interagir, quanto pela equipe de desenvolvimento, que vai conseguir ter uma ideia da quantidade de módulos que vão ter que ser desenvolvidas, até mesmo pelo pessoal que vai desenhar a interface depois, que ela vai olhar quem interage com o quê. Tá? Então, isso é bem importante, porque esse é o diferencial. Se fosse automático, tivesse uma receita de bolo, não precisava ninguém desenvolver diagrama de casos de uso. A gente fazia isso de forma automática. Tá? Mas por isso é que a nossa área é uma área que ainda precisa de muito analista, inclusive para definir diagrama de casos de uso. Então, a partir do momento em que você tem uma página principal em que tem essas duas funcionalidades em separado, eu posso, daqui, o gerente cadastrar colaborador, cadastrar unidade da federação em separado, ou a partir de um cadastro de colaboradores, até cadastrar uma unidade, mas já não vai estar aqui isso especificado. Agora, uma terceira situação que é muito comum acontecer. Você mostrou a tua tela, aquela que eu mostrei anteriormente para quem está te contratando, e ele diz assim, mas será que não dava para colocar o Estado Civil no meu colaborador? Né? Eu gostaria que constasse o Estado Civil. Então, eu gostaria que aqui fosse acrescentado um campo chamado Estado Civil. E eu quero que nesse Estado Civil eu possa também fazer uma lista. Primeira pergunta que você vai fazer para essa pessoa. Você quer que tenha um cadastro de Estado Civil ou não? Se ele disser, não, eu quero eu mesmo poder atualizar. Né? Eu quero que aqui do menu principal tenha um botãozinho que se chama Cadastro de Estado Civil. Portanto, eu vou ter uma interface para cadastro de Estado Civil. E como que vai funcionar esse cadastro de Estado Civil? Né? Eu quero que, primeiro, quero que o gerente, quem vai fazer isso vai ser o gerente, ele possa visualiza a lista de estados, dos estados civil que já estão cadastrados, visualiza essa lista de estados civil já cadastrados, aí ele seleciona novo, ou incluir um novo, sistema, que é gerente, quem seleciona o gerente, né? Sistema abre tela de cadastro de Estado Civil, né? Gerente entra com informações, sistema grava. Mesma coisa de sempre. Então, sempre eu tenho interação entre gerente, sistema, gerente, sistema. Ou seja, já que é um gerente e ele quer cadastrar no Estado Civil, acabei de detectar que eu tenho mais um caso de uso aqui, cadastro de Estado Civil. Né? E aí vai aumentando essa quantidade de diagramas. Então, vocês vejam, à medida que eu estou construindo meu diagrama de casos de uso, estou desenhando, fazendo esboços, protótipos das minhas interfaces, detalhando os cenários principais, um cenário principal para cada cadastro que você tem, ou para cada caso de uso que você tenha. Então, nesse caso, eu vou ter cenário principal do cadastro de colaborador, cenário principal do cadastro de unidade da federação, cenário principal do cadastro do Estado Civil. E para cada cenário principal, eu vou ter os respectivos cenários secundários. Então,
para o cadastro principal do caso de uso de cadastrar colaboradores, eu encontrei aqui pelo menos 3 cenários secundários, que são aqueles que não estavam previstos no cenário principal. Isso que a gente chama de cenário. Então, eu faço essas 3 ações simultaneamente, né? Vou desenvolvendo essas 3 ações simultaneamente. No momento que o usuário de vocês disser assim, tá ok, essas telas aqui são suficientes para o desenvolvimento do meu sistema, é o que eu preciso para o meu sistema, aí nós começamos a desenhar o diagrama de classes. Tá? Para desenhar o diagrama de classes, que é o assunto que nós vamos começar a falar, né? Eu não vou falar hoje tudo de diagrama de classes, eu gostaria que vocês fizessem, assistissem ou fizessem uma revisão sobre diagrama de classes que vocês viram em análise e projeto sistemas 1. Eu deixei ali um vídeo, ele é bem com os conceitos básicos naquela videoaula. Os exercícios, como eu disse para vocês, que são ali as 2 listas, que são as optativas, são de conceitos. Vou deixar depois o gabarito na semana que vem, antes da aula da semana que vem, portanto, que vocês testem. Mas o que é importante saber para desenhar diagrama de classes? Nós nos baseamos nas interfaces, esse é o primeiro ponto. Só dá para fazer diagrama de classes depois que nós tivermos todas as interfaces e todos os casos de uso pronto. O que nós precisamos, o que é preciso conhecer de diagrama de classes? Primeiro, é preciso conhecer a sintaxe de maneira geral, né? Então, como que se constitui um diagrama de classes? O diagrama de classes, ele é representado por um retângulo dividido em 3 partes. Na parte de cima, nós temos o nome da classe. Na parte do meio, nós temos os atributos. Algumas pessoas, alguns autores chamam de propriedades. E na parte de baixo, nós temos as operações, ou seja, aquilo que vai ser implementado. Algumas pessoas chamam, alguns autores, de métodos. Então, é o nome da classe, são as informações que nós temos, os dados, os atributos, e aqui nós temos quais são as funções, os módulos, o que vai ser implementado. Tá? Então, são os métodos, são as functions, as bibliotecas, o que vai ser feito em termos de programação, desenvolvido em termos de programação. As classes, elas se relacionam entre elas. Então, eu tenho, além dessa sintaxe aqui para definição de classes, nós temos uma segunda questão importante em relação ao diagrama de classes, né? Um segundo conceito importante, que são os relacionamentos. Então, que tipo de relacionamentos nós temos entre classes? Então, entre uma classe e outra, nós podemos ter relacionamentos do tipo associação, e aí a associação, que é a representação feita por uma linha, é onde nós temos associações do tipo entre 2 classes, binária. Nós podemos ter associação unária, ou recursiva, e nós podemos ter o que a gente chama de uma associação n-ária, que é você ter associações entre várias classes. Então, eu vou pegar aqui 3 classes, né? Ele fica um losango no meio e ela tem uma representação entre elas. Essa associação significa que as 3 classes têm que existir para que se exista relacionamento. Ó, vou dar um exemplo. Para que você faça uma viagem, é preciso que você tenha o ônibus, o local que você vai sentar, o assento, e é importante que você compre a passagem. Você tem que ter esses 3 elementos: o assento disponível, o ônibus com aquele trajeto
e o próprio passageiro. Né? Então, você sentada num banco livre de um trajeto. As três coisas. Se tiver o trajeto, você quer viajar, mas não tiver assento, você não viaja. Se você tem um assento, você quer viajar, mas o ônibus foi cancelado naquele dia, você não viaja, vai ser adiado para outro dia. Mesmo que tenha um trajeto de um ônibus, você tem a passagem disponível, mas você não quer viajar também, não tem viagem. Então, tem que ter as três coisas, por isso que é uma associação N-área. Elas se independem, mas para que exista essa viagem com você lá, ela tem que as três coisas ocorrer. Basicamente, existem esses três tipos de associação. E na associação, a gente tem os tipos de relacionamento, que pode ser... Então, entre uma classe e outra, né? Vou representar aqui dessa maneira, por enquanto, nós podemos ter, quando não tem nada na linha, significa exatamente um. Se eu tenho, entre uma classe e outra, uma associação em que você diga uma está relacionada com outra através dessa maneira, você está dizendo um para muitos. Um para muitos. Né? Se eu tenho uma relação de 1 para um intervalo, 2 ou muitos, está dizendo 1 para 2 ou muitos. 2, 3, 4, infinitos. 2 ou no mínimo 2. Né? E eu posso ter relacionamentos ainda de uma classe com outra, em que você tenha, por exemplo, aqui, muitos, e daqui do outro lado, 0 ou muitos. Também pode acontecer. Então, como é que a gente lê? Como é que nós lemos esses relacionamentos? Então, vamos supor que aqui você tenha uma classe pessoa. Né? Então, uma pessoa, ela pode ser casada. Não, casada não, desculpe. Perdão. Casada não pode. Casada é ação, não é classe. Peraí. Esse é um nada. Desculpe. Aqui. Uma pessoa, ela tem documento. Documento. Então, uma pessoa, ela possui documento. Que documento? Ela possui um CPF, ela possui um título de eleitor, ela possui uma carteira nacional de habilitação, e cada CPF pertence a uma pessoa, um título de eleitor pertence somente a uma pessoa, aquele número da carteira nacional de habilitação pertence a somente uma pessoa. 1 para 1. Tá? Uma pessoa pode ter muitos livros. Quantos? Muitos. Posso ter uma pessoa que não tenha nenhum, posso ter uma pessoa que tenha 10 mil livros. Eu posso ter uma pessoa que tenha 100 mil livros, 1 milhão de livros, 1 mundo de livros. Não sei determinar essa quantidade, muitos livros. Mas esses livros, cada um daquele livro. Então, vou pegar assim, a Sandra Mara, ela possui, vamos supor, 10 livros. Mas um determinado livro, então, se eu pegar um determinado livro, este livro, com esta capa, nesse jeito aqui, este livro, ele pertence a Sandra Mara. Então, eu posso ter um livro, o mesmo título, muitas pessoas podem ter esse título, mas este livro aqui, em especial, para este exemplo que eu estou dando, ele só pertence a uma pessoa. É isso que eu estou dizendo aqui. Uma pessoa pode ter, no mínimo, 2, ou, no máximo, ou muitos, né? Mas, no mínimo, 2. Ela pode ter, no mínimo, 2, deixa eu ver o quê? 2 plantas. 2 vasos de plantas. Todas as pessoas têm, no mínimo, 2 vasos de plantas na sua casa. Pronto. Então, eu estou dizendo que cada pessoa possui, no mínimo, 2 vasinhos de plantas na sua casa. Agora, uma planta, ela pode pertencer
há 0 ou muitos moradores. Eu posso ter uma planta abandonada, 0, ou eu posso ter uma planta que esteja numa casa em que tenha lá um monte de gente morando. Mas cada morador pode ter muitas plantas. Então, a leitura, ela sempre ocorre dos dois lados. Você sempre lê assim. Então, um morador possui muitas plantas. Eu li nesse sentido aqui, ó. Agora, uma planta pertence a nenhum, ou não pertence a ninguém, né? Ou muitos moradores. Eu li nesse sentido aqui. Então, é sempre um para lá, um para cá. Uma pessoa tem um documento pertence a uma pessoa. Uma pessoa tem muitos livros, um livro pertence a uma pessoa. Uma pessoa possui 2 ou mais plantas, cada planta pertence a uma pessoa. Mas como você sabe que pertence, que é alguma coisa assim, né? Aí vem aquelas outras definições. Eu posso ter assim, ó. Se eu colocar para vocês um exemplo, né? Coloco assim, pessoa, e coloco aqui uma outra classe, o FPR. Pronto. Fiz uma classe chamada UFPR. Tem seus atributos. Tem o CNPJ, tem o endereço, tem o CAMP, tem várias coisas. Ok. Se eu simplesmente colocar dessa maneira e disser que você tem muitos, não diz nada, né? Ou se eu colocar dessa maneira e colocar assim, 0 ou conheço ninguém que tenha mais que isso, 50, diz nada. Agora, você disser que uma pessoa ela é certificada por 0 ou 50 diplomas da UFPR, ou possui até 50 certificados da UFPR, mas a UFPR possui muitas pessoas que receberam certificados, veja como isso, esse nome que eu dei, me faz com que essa associação tenha sentido. Da mesma forma com que eu posso ter uma associação que faça assim, ó. Uma pessoa, ela trabalha ou leciona, né? Dá aula. Então, uma pessoa, ela dá aula na UFPR. Ou ela pode não dar aula ou dar aula. Então, eu tenho pessoas que dão aula e tenho pessoas que não dão aula. Então, um aluno dá aula, não dá aula na UFPR, mas eu tenho um professor que dá aula na UFPR. E a UFPR tem muitas pessoas que dão aula lá. Muitas. Não sei quantas. É muita gente. Tá? Poderia até ter assim. Pessoa, né? Tem muitos para cá. Uma pessoa, 0 ou muitos. Uma pessoa estuda. Uma pessoa pode nunca ter estudado ou estudado muitas vezes na universidade. Mas na universidade, eu tenho muitas pessoas que estudam lá. Então, eu sempre tenho que ler dos dois lados. Ó, vou pegar esse aqui. Ó. Uma pessoa, ela pode nunca ter estudado ou estudado muitas vezes
na UFPR. Esse é o desse sentido para lá. Uma pessoa nunca estudou, estudou muitas vezes. Agora, na UFPR, então, na UFPR, eu tenho muitas pessoas que estudam. Isso que está em azul aqui, que é nesse sentido. Isso que está em azul, a gente chama de nome de associações. São o nome que nós damos para essa associação, que ajuda muito a identificar o tipo de associações, principalmente quando você tem várias associações entre duas classes. Então, eu tenho ela, nessas duas classes, eu tenho 3 tipos de relacionamentos, 3 tipos de associações, em relação a estudar, a certificar e a lecionar, a dar aula. E cada uma tem aqui a multiplicidade diferente, certo? Então, isso é importante a gente saber, que está em azul, nome da associação. E uma outra característica que nós temos aqui é o que a gente chama de papel. Então, uma pessoa que estuda na UFPR, ela assume o papel de estudante. Estudante. Uma pessoa que estuda, que trabalha na UFPR, que dá aula na UFPR, que leciona na UFPR, ele assume um papel de professor. Uma pessoa que é certificada, que recebeu o diploma, vamos supor, de graduação, né? Ele é um egresso. Então, eu tenho, vou pegar o caso Sandra Mara. A Sandra Mara já foi estudante da UFPR, então a Sandra Mara, em relação a ter estudado na UFPR, ela assume o papel de estudante. Ela estuda na UFPR. A Sandra Mara, em relação a este relacionamento, ela assume um papel de professor. A Sandra Mara, em relação a ter um certificado, ela assume o papel de egresso. Vejam, o nome é papel, ou papéis. E uma determinada classe assume em relação à outra. Isso daqui é o mesmo nome que o ator, lá do diagrama de casos de uso? Sim, porque possivelmente lá você vai ter um estudante, um egresso e um professor. Para chegar aqui no diagrama é porque não surgiu do nada, ele veio de algum lugar. O nome aqui é o mesmo, proposital, de forma proposital. Tá? Então, se chama papéis. E eles ficam, essa nomenclatura, ela é próxima da linha e da classe, né, que representa esse papel. Então, o papel que essa estudante vai assumir enquanto pessoa. Então, ele assume um papel de estudante em relação a estudar na UFPR, assume um papel de professor dessa pessoa para esse relacionamento e de egresso para esse relacionamento. Né? Se eu tivesse aqui, em vez de UFPR, eu tivesse universidade, posso assumir o papel ou de empresa, posso assumir o papel de universidade e assim por diante. Então, eu assumo papéis. Então, se for no meio da associação, nós estamos falando de nome de associação. Se tiver pertinho daqui, nós estamos falando de papéis. Esse é o cachorro da minha vizinha, que é histérico. Peço desculpas pela latição. Tá? Então, esse é um tipo de relacionamento importante que vocês lembrem de existir, o da associação. Além da associação, nós temos o tipo. Então, continuação aqui em relação aos tipos de relacionamentos. Então, além da associação, nós temos o tipo agregação. Então, a agregação é um losango que está grudadinho aqui numa classe, é diferente da associação lineária. Ó, a associação lineária está no meio.
Agregação está encostada. E a agregação, o que ela representa? Você tem a expressão parte de. Então, quando a gente diz assim, um pneu, ele é parte de um carro. Se eu mover o carro, move o pneu. Se eu der perda total no carro, pode ser que dê perda total no pneu também, dependendo do tipo de acidente. Então, pegou fogo no carro, vai pegar fogo no pneu também. Ele é parte de alguma coisa. O braço é parte de um corpo. Perna é parte de um corpo. Moldura é parte de um quadro. Moveu o quadro, move a moldura. Então, quando você tem agregação, o que acontecer, muitas vezes o que você tiver aqui em termos de todo, pode impactar na parte. Né? Então, essa é a ideia da agregação. Ele é um tipo especial de associação. Toda agregação é uma associação, toda ela. Então, se você definir como associação ou como agregação, né, a associação ela é mais ampla. Um tipo especial de associação é a agregação. Então, a gente acaba usando muito essa expressão, né, para representar esse formato de representação. Então, quando nós temos uma lista, né, uma lista de pessoas, então eu tenho assim, ó, uma unidade da federação. Vamos pegar o mesmo exemplo. Eu tenho lá o nome e eu tenho a sigla. Tá? Então, Paraná, sigla PR. São Paulo, sigla SP. Amazonas, sigla AM. E assim por diante. E eu tenho que cada estado, ele possui vários ou várias cidades. Uma cidade é parte de um estado. Então, eu tenho lá a cidade Curitiba, parte do Paraná. Londrina, parte do Maringá. E cada cidade, por exemplo, tem um prefeito. Então, Curitiba, Rafael Greca, é parte do estado do Paraná. Eu não sei todos os prefeitos, mas, sei lá, cidade de Colombo, prefeito XYZ, é parte do estado do Paraná. Então, eu tenho um conjunto em que eu tenho várias partes aqui dentro, cada uma dessas partes vão estar agregadas. Um estado, então, tem que ter, ele pode ter muitas cidades, mas cada cidade pertence a um estado. Essa é a ideia da agregação. Tá? Uma outra forma, que é um tipo especial de agregação, então, veja, nós estamos especializando cada vez mais. Né? Nós temos a agregação e alguns tipos de agregação, quando assim, tudo pintadinho assim desse jeito, a gente chama de composição. Então, aqui eu tenho uma agregação, aqui eu tenho uma composição. Então, ele é um tipo também também usa a expressão parte de. Qual que é a diferença? Se eu apagar o todo, apaga todas as partes também. Aí é uma composição. Se eu apagar o todo e não necessariamente, ou não apagar a parte, aí é agregação. Então, veja, quando o Goiás deixou de ser um estado inteiro e passou a ser dividido ao meio, né? Quando ele deixou de existir Goiás e se criou dois novos estados, que por um acaso, um continuou sendo chamado Goiás e o outro se chamou Tocantins, no momento que você apagou Goiás, não apagaram as cidades, elas continuaram existindo. Você alterou algumas informações aqui, por isso que é uma agregação. Se você apagar um estado, dizer assim, deixou de existir o Paraná, Paraná pode deixar de existir, mas as cidades continuam existindo. Agora, se por um acaso caiu um meteoro, né, em cima do estado e ele deixou de existir, porque inclusive as cidades também deixaram de existir, esta possibilidade ela não é mais agregação, ela seria uma composição. Como isso não é
não é algo que a gente queira prever nos nossos sistemas, eu vou dar um outro exemplo para diferenciar os dois. Nota fiscal. Quando vocês vão fazer uma compra no mercado e vocês compram uma série de itens, refrigerante, batata frita, arroz, feijão, água, se chegarem no caixa, vocês passam todas aquelas compras, olham na bolsa de vocês e dizem: esqueci o dinheiro em casa, ou esqueci o cartão de crédito, o que vai acontecer? Ao cancelar a compra, vão ser cancelados automaticamente todos os itens que vocês compraram. Então, ele apaga a nota com os itens que vocês compraram. Não apaga só a conta maior, paga também cada um dos itens que você comprou. Volta tudo para a prateleira, né? Então, apaguei o pedido, o cabeçalho do pedido, né? Vou comprar aqui do pedido, da nota fiscal, né? Ele vai se apagar também todos os itens daquele pedido. Os itens do pedido. Os itens do pedido. Então, eu tenho que ter lá, comprei. Na compra que eu fui às 10 horas da manhã no supermercado Festival, eu comprei uma água, comprei uma batata frita e comprei uma Coca-Cola, né? Se eu cancelar o pedido, automaticamente cancelam todos os itens. Sempre, sempre. Não tem como você cancelar um pedido e não cancelar automaticamente todos os itens dele. Se você cancelar só um item, você está cancelando aqui. Mas se você cancelar o pedido inteiro, vai cancelar todos os itens que você fez. Vocês estão fazendo uma compra na internet, colocaram um monte de coisa no carrinho de vocês. E lá na metade do caminho, você desisto, não vou comprar, não vou gastar. E cancelarem o carrinho inteiro, vão se cancelar todos os itens que vocês compraram, colocaram no carrinho. Por isso que é uma composição. Então, nesse caso da composição, apaguei o todo, apaga as partes também. No caso da agregação, apaguei o todo, pode ou não apagar partes. Pode. Aí isso a gente implementa. Aqui você está dizendo sempre. Aqui você não está dando essa certeza. Você pode implementar através de um if. Se for um meteoro que caiu na cidade, vamos apagar todas as cidades. Se não, ao apagar um estado, se mantém as cidades. É essa a ideia. Tá? Então, nós temos a agregação, nós temos a composição e nós temos um outro tipo que é muito utilizado, que é a herança. Tá? Então, a herança aqui, nesse caso aqui. Tanto a agregação, quanto a composição, quanto a associação, que nós vimos antes, né, naquele exemplo ali anterior, na página anterior, esses três aqui, eles utilizam a multiplicidade. Um para muitos, aquela história toda. Dois ou muitos e tudo mais. A herança não. A herança ela não utiliza a multiplicidade. A ideia aqui é que tudo que esteja na classe maior, aqui a classe todo, né? Alguns chamam de classe pai, outros chamam de classe mãe, mas não interessa. Essa classe aqui, geral, tudo que tiver aqui é herdado pelas classes filhos. Aqui. Tá? Então, nós utilizamos a expressão é um. Então, veja. Um braço é parte de um corpo. Um braço não é um corpo. Então, eu não posso usar a questão de partes do corpo como uma herança. Uma cidade é parte de um estado. Uma cidade não é um estado. Então, não é uma herança. Né? Uma Coca-Cola é parte do pedido que se pôs num carrinho. A Coca-Cola não é o pedido. Né? Uma parte do pedido que você está fazendo. Como é que a gente pode usar a herança? Então, vamos supor, eu tenho aqui a ideia de uma pessoa. Toda pessoa, ela vai ter um nome, ela tem CPF, ela tem endereço, ela tem vários nomes, né? Várias informações.
Mas se for aluno, o que diferencia um aluno dos demais pessoas da universidade? O aluno tem um GRR. Então, veja, o aluno tem nome, CPF, GRR. Qualquer pessoa tem nome e CPF, mas o aluno, além de ter essas informações, também tem GRR, ou seja, o aluno é uma pessoa, mas que tem algumas informações referentes a aluno. Vamos supor que, além de aluno, a gente tenha uma outra classe aqui. Vamos supor que a gente tenha a classe professor. O professor, ele tem um número, no caso da universidade, não só professor, mas todos os servidores, que se chama SIAP. É o número de matrícula do professor, do servidor federal. Então, todo servidor federal lá da universidade tem um número SIAP. Seria o GRR de vocês, mas ele tem um jeito diferente aqui. Tá? Ele é um número, ou seja, essas pessoas, esses professores, também eles possuem nome e CPF, mas eles têm o SIAP. Ou seja, eu tenho o aluno que herda nome e CPF, e, além do mais, ele tem essa informação. E o professor, quais são os atributos do professor? Nome, CPF, número do SIAP. Então, na herança, você herda atributos e herda as operações. Então, se aqui eu tenho gravar como uma operação, o aluno vai herdar essa operação aqui e assim por diante. Então, esses são alguns conceitos em relação à associação que são importantes de conhecer, né? Esses 4 tipos de associações de relacionamentos. Então, associação, agregação, composição, herança, sendo que na associação nós temos a associação unária ou recursiva, associação binária, associação n-ária. Tanto a agregação, composição, quanto herança também são binárias, ou pode ser unária ou recursiva. Unária ou recursiva. Você também pode ter esse tipo de relacionamento. Então, só nesses tipos que eu mostrei para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas elas podendo ser unárias. 7, 8, 9. 9 tipos de relacionamentos com as respectivas multiplicidades e sabendo que as classes elas estão organizadas dessa maneira. Só para concluir, faltou eu falar o seguinte: representação das classes, esse é o jeito tradicional. Nome, atributo e operações. Nos diagramas, quando nós temos diagramas muito grandes, nós podemos simplificar essa forma de representar classes. Então, vocês vão encontrar dessa maneira, vocês vão encontrar uma representação da classe só o retângulo. Vocês podem encontrar o retângulo dividido ao meio. E vocês podem ter o retângulo com uma linha estreitinha no meio. Quando for, vocês encontrarem desta maneira, é porque aqui está o nome da classe. Quando vocês encontrarem dessa maneira, é porque aqui em cima é o nome da classe e aqui atributos. Quando vocês encontrarem dessa maneira, é porque nós temos nome da classe e aqui embaixo, operações. Operações. Assim. Então, são essas 4 formas de representar classes que nós temos. Assim, com ela completa, só com o nome da classe, com o nome com os atributos e com o nome e os métodos ou operações. Essa é a base do que nós temos que conhecer de diagramas de classes. Então, isso vocês, com esses 2 exercícios optativos que eu deixei para vocês lá no Moodle, vocês têm... nós precisamos que vocês já tenham essas informações, esse conhecimento, né? Para que daí, na próxima aula, a gente possa construir as classes. Então, só para que eu possa aqui
concluir essa apresentação aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso um pouquinho. Tá aqui. Esses exercícios que eu passei para vocês aqui, essas duas listas, que são opcionais, e como eu disse, depois eu vou deixar para vocês o gabarito. Ó, é bem isso, identifique os elementos. Então, aqui é uma herança, aqui é o nome da classe, os atributos, aqui é uma agregação, aqui é uma multiplicidade 0 ou 1. Então, um caminhão pode não possuir nenhuma carroceria ou pode ter uma carroceria. A carroceria é parte do caminhão. Por isso que é 0, 1. Né? Aqui são os métodos ou as operações. Isso aqui tudo é uma classe. Aqui eu tenho um papel. A pessoa assume o papel de proprietário em relação ao veículo. Uma pessoa possui 0 ou muitos veículos. Né? Colocar as multiplicidades no diagrama de classes abaixo, inserindo ou excluindo classes. Então, aqui tem algumas situações, e aí precisa colocar aqui. Então, por exemplo, algumas disciplinas possuem pré-requisitos, não são todas, são só algumas. Então, aqui, ó, em relação ao pré-requisito, eu posso ter uma disciplina, aqui faltou uma linha, posso ter uma disciplina que tenha 0 ou muitos pré-requisitos. Então, eu posso ter a disciplina IHC, 0 pré-requisitos. Mas eu posso ter a disciplina TCC2, que tem um monte de pré-requisitos, muitos. Então, 0, muitos. Algumas disciplinas possuem pré-requisitos, outras não. Então, 0, muitos. E assim por diante. Então, vocês vão colocar multiplicidade e até inserir aqui classes ou excluir, se for o caso. Tá? Aqui, nesse 3 aqui, é para que vocês leiam esse diagrama aqui, e refazer ele utilizando o conceito de herança. Esse que faltou eu falar para vocês. Na verdade, é assim, quando nós temos a herança, o caso de uma... Deixa eu pegar aqui. Onde é que tem uma herança? Aqui, ó. Quando nós temos herança, essa representação aqui, né, de veículo com caminhão, seria a mesma coisa se eu representasse da seguinte maneira. Quais são os atributos de veículo? Placa. Quais são os atributos de caminhão? Placa e modelo. Então, a classe filho, ela repete tudo que tem de atributos, repete tudo que tem de métodos. Então, se eu tirar essa linha aqui, ó, disser que eles não têm herança entre eles, eu quiser eliminar essa herança, basta eu pegar tudo que tem de atributos, tudo que tem de métodos e replicar aqui. Então, o caminhão herda todos esses atributos, essas operações. E, além disso, ele herda também o relacionamento. Então, esse relacionamento entre propriedade e veículo, então, uma pessoa possui um veículo. O caminhão é um veículo. Então, eu posso ter uma pessoa que tenha nenhum veículo, eu posso ter uma pessoa que tenha muitos veículos, e entre esses veículos, pode ser do tipo caminhão, porque o caminhão é um tipo de veículo, né? Então, eu vou ter a relação de pessoas com veículos, aquela pessoa que não tem nenhum ou pode ter muitos veículos, eu posso ter uma pessoa que tenha 0 ou muitos caminhões. Para eu economizar essas linhas e essa repetição de elementos, muitas vezes a gente utiliza herança. Então, esse exercício aqui é justamente esse 3, para enfatizar essa ideia da herança, para vocês verem que você pode representar com ou sem herança. Vai mudar só a forma de implementação depois, né? A mesma coisa em relação ao 4. Até aqui é bacana esse exercício, porque é importante que vocês interpretem esse diagrama, porque ele tem essa ideia do pedido, do item de pedido, produto, cliente. Então, todo o sistema de comércio eletrônico, compra e venda, ele utiliza essa estrutura aqui, né? Pode ser nota, com item de nota fiscal, qualquer coisa que tenha essa questão de compra e venda, ele acaba usando essa estrutura. Não é importante que vocês conheçam. Aqui o exercício é para fazer a mesma ideia da herança, mas o importante é vocês interpretarem bem esse exercício 5 aqui, para vocês entenderem o que está escrito. E a questão 5 é para fazer essa leitura. Uma editora, muitos livros, um livro pertence a uma editora, assim por diante. Então, importante essa lista por essas características. E a outra, a mesma ideia,
mudam os exercícios, então a multiplicidade, né? Alterar complementar esse diagrama com outras informações, fazer aqui é um diagrama de objetos, eu vou explicar na próxima aula, hoje não, acho que já está de bom tamanho a nossa aula, mas aqui é diagrama de objetos, aqui é em relação à multiplicidade, novamente, então, herança, é mais para fazer essa revisão importante para que a gente dê continuidade nas próximas aulas. Tá bem? Então, por hoje eu encerro, né, o conteúdo da nossa proposta da aula de hoje, que era pegar um exercício e fazer diagrama de casos de uso, fazer ali a documentação, fazer os casos de uso, né? Desculpe, a própria interface, o protótipo, porque daí, a partir dele, na próxima aula, vou pegar esses exercícios, mas a ideia é a gente fazer diagrama de classes deste exercício dos colaboradores que eu mostrei hoje e ainda retomar aquele do pet shop, fazer aquele da banquinha de jornal e fazer os diagramas de classes deles também. Então, próxima aula, nós vamos trabalhar, não até amanhã, vocês precisam digerir tudo isso, mas nas próximas aulas a gente já vai trabalhar com esses conceitos de classes, porque é o que vocês vão fazer na sequência no projeto de vocês. Bom? Bom, vou parar a gravação. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? A aula de hoje foi pesada. Então, desejo a todos vocês uma boa semana, uma boa tarde e qualquer dúvida à disposição. Tchau, gente. Obrigada.